Fala galera, vamos dar continuidade aí à resolução, né, da prova PM Piauí. Então se liga só, na questão 16, ele diz o seguinte, ó: para construir um painel, um marceneiro usa 3 ripas de madeira de 2,4, de 2,8 e 3,20 metros de comprimento respectivamente, que devem ser cortadas em pedaço igual de comprimento no menor, grifes aqui, no menor número possível de pedaços, tá certo? Qual deve ser o tamanho em centímetro de cada pedaço? Então se liga só. A resposta para responder a questão está nesse trecho aqui. Está nessa parte aqui, ó. Pedaço igual do menor número possível de pedaços. Então a resposta está aqui. Como assim, ó? Quando ele fala menor número possível de pedaços, ele está perguntando o MDC. Pronto. O MDC de 2,4, de 2,8 e de 3,2, tá certo? Então, tu vai fazer, calcular aqui o MDC desses números, ou seja, de 2,4. Então, vamos calcular o MDC de 2,4, 2,4, 2,4, não é? Que é mais? 2,8 e 3,2. 2,8 e 3,2. Beleza? Para facilitar, vou multiplicar todo mundo por 10 para ficar 24, 28 e 32. Vamos calcular o MDC deles dois. Aqui dá por 2 que dá 12, 14, 16. Aqui dá por 2 que dá 6, dá 7 e dá 8. Aqui eu tenho o quê? Espera ainda. 2,4 em centímetro. Pronto. Ele falou em centímetro. Pronto. Como aqui, ó, aqui está em metros, vou transformar isso aqui tudo para centímetro, né? Antes de resolver tudo isso. Então, pera ainda, vamos voltar aqui um pedacinho, né? Para não esquecer desse detalhe. Eu vou transformar aqui, ó, de metro para lembrar que de metro para centímetro eu ando duas casas, né? Multiplica por 100. Então vai ficar assim, ó, 240, ok? 280 e 320. Show de bola. Agora sim. Então vamos calcular o MDC. Para calcular o MDC, eu vou dividindo aqui, ó. Aqui vai dar 120, aqui 140, aqui 160. Dá por 2 de novo, dá 60, 70 e 80. Beleza? Por 2, 30, 35 e 40. Dá por 2? Não, vou testar um 5. 30 dividido por 5 é 6, aqui 7, aqui 8. Pronto, finalizou. Quando se fala em MDC, é o máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum desses três números aqui, quanto é que vale? Então, vamos ver? Vou multiplicar todo mundo. 2 vezes 2, 4. 8. 8 vezes 5, 40. Então, o MDC aqui, ó, desses três números, vale quanto? 40. Então, é exatamente aqui a letra E. Então, 16, letra E. Beleza? Vamos para o 17. A 17 eu tenho o seguinte. Então, eu vou apagar aqui. A 17 eu vou ter o seguinte, ó. Um artesão pretende construir uma peça a partir de um pedaço de madeira, que tem formato de um cilindro equilátero. Então, já grifes aqui, ó, presta atenção. Questão de geometria, cilindro equilátero. Cujo raio da base mede 6. Sabendo que o cilindro tipo de cilindro equilátero tem como secção meridiana um quadrado. Beleza. O artesão retira do cilindro dois cones retos, cujas bases são as próprias bases do cilindro e cujos vértices são o ponto médio do eixo do cilindro. Beleza. Que está entre suas bases. Considere π3 o volume da peça resultante, não é? Após a retirada dos cones pelo artesão, vale quanto? Então vamos lá. Vamos montar aqui, ó, a figurazinha e ver o que ele está te dizendo. Ó. Ele vai ter um cilindro, tá certo? Ele tem aqui um cilindro. Nesse cilindro, presta atenção, esse cilindro é cilindro de secção meridiana quadrada. O que é seção meridiana? Seção meridiana é exatamente isso aqui, ó. Vai formar um quadrado. Ou seja, ó, essa seção aqui, ó, meridiana, forma um quadrado. Qual é a característica dessa seção meridiana ser um quadrado? Que todos os lados aqui são iguais. Ou seja, aqui, ó, o diâmetro
é igual à altura. Isso é importante. Por quê? Porque ele te falou aqui que o raio do cilindro vale quanto? 6. Então, se o raio do cilindro aqui, ó, vou botar aqui, o raio do cilindro vale 6, então tem que o diâmetro vale 12. Se o diâmetro vale 12, a altura vale quanto? 12. Legal? E outro detalhe, ele te falou também, vou apagar essa seção aqui, ó, ele te disse o seguinte, ele te disse que aqui, ó, eu vou formar o quê? Dois cones, né? Então vamos desenhar aqui esses dois conezinhos, ó. E diz que é no ponto médio. Então aqui no ponto médio, ó, metade, eu vou formar um cone, tá certo? E na outra metade eu vou formar outro cone. Legal? Já aproveitando a base, que ele falou que é a mesma base própria do cilindro, tá certo? E aí vamos resolver. O que ele vai fazer, ó? Ele vai tirar aqui, ó, esse cone também. E aí vai restar o quê? Vai restar essa partezinha aqui de dentro, né? Vai restar essa partezinha aqui de dentro, esta e essa parte. Então, qual é a ideia? Para calcular o que ele quer, né? Essa área azul. Para calcular essa área azul, o que eu vou fazer? A área azul, né? O volume azul vai ser o quê? Vai ser o volume total do cilindro. Vou botar de outra cor aqui, ó. Vai ser o volume total do cilindro. Vou botar aqui, ó, Vzão. Vai ser o Vzão menos quem? Menos o volume do cone, né? Menos o volume dos dois cones, tá certo? Então, feito isso, ó, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume de um por um e depois subtrair, tá certo? Então, vamos lá. Para calcular o volume do cilindro, eu tenho que saber da fórmula. Qual é a fórmula aqui do volume do cilindro? O volume do cilindro, né? Ó, volume do cilindro é a área da base vezes a altura, que é a mesma coisa que o que é a área da base? Πr ao quadrado vezes h. O π vale quanto? 3. A altura vale 12, né? A altura aqui vale 12. E πr ao quadrado, ó. Ah, esqueci do raio. O raio vale quanto? 6, né? Então vai ficar o quê, ó? 6 ao quadrado vezes 12. Então, fazendo essas continhas aqui, eu vou ter 36 vezes 12 vezes 3. Eu vou ter 1.296, tá certo? 1.296. Guarda essa parte. Então, eu já sei o valor do Vzão. Agora, o volume do cone. Eu vou calcular só um cone e depois multiplicar por 2. Lembrando que o raio do cone aqui vale 6, né? O raio do cone também vale 6. Como é que eu calculo o volume desse cone aqui? O volume do cone é a área da base vezes a altura. A diferença do cone para o cilindro é que o cone eu vou dividir por 3, né? Então, fazendo aqui as continhas, o volume do cone, área da base, πr ao quadrado vezes h, dividir por 3. Ok? Toma cuidado que a altura não vai ser a mesma. Por quê? Porque a altura aqui do cone não é 12, é metade. Ó. Vale quanto? 6. Tá certo? Porque aqui é ponto médio. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar agora na fórmula. Eu sei que a altura vale 6, o raio vale 6 e o π vale 3, né? Eu já corto o π aqui com 3, fica tudo ok. Então, só puxando aqui para cá, ó, eu vou ter que o volume do cilindro vai ser o quê? O raio ao quadrado vezes a altura, né? Então, quanto é 6 ao quadrado vezes 6? 36 vezes 6. Eu já tenho que vale 216, beleza? Isso daqui é para um cone, né? Para um cone. Lembrar que eu vou pegar o quê? Multiplicar por 2, porque são dois cones. Então, fazendo isso aqui, vai dar 512, né? Multiplicando aqui, vai dar, 432. Tem 512, né? 432. Joinha? Então, beleza. Agora é só fazer o que? A subtração, ó. Vamos fazer a subtraçãozinha, ó. Questãozinha bem bacana, né? De geometria. Então, o volume aqui que ele pediu vai ser o volume total, 1.296, menos o volume do cone, que é 432. Então, o volume resultante, eu vou ter igual a 864. Então, o volume aqui resultante, né? O volume aqui, ó, em azulzinho aqui, eu tenho que dar 864. 864, letra D de dado.
certo? Então, até aqui, só questão boa mesmo, né? O aluno tinha que estar muito preparado, então não negligencia matemática, né? Cai para cima. Ultimamente, os vestibulares, principalmente de PM e PC, e a Polícia Federal tá vindo matando mesmo a parte de matemática. Então, ou tu estuda, ou então vai levar ferro, né? Então, vamos lá. 18. Em um rally, 3 equipes concorrem numa competição de motocross, na qual cada equipe tem duas motos. Para a largada, são formadas duas colunas de motos, lado a lado, de tal forma que cada moto da coluna da direita tem ao seu lado, na coluna da esquerda, uma moto de outra equipe. Quantas são as formações possíveis para a largada? Então, vamos lá. Eu tenho a equipe 1. Então, vamos lá. Vou montar aqui. Eu tenho a equipe 1. Espera aí. Ele está aqui. Então, vamos lá. Eu tenho a equipe 1. Tenho a equipe... Opa, voltar aqui. Equipe 1. Eu tenho a equipe 2 e a equipe 3, tá certo? Então, vamos ver o raciocínio. Cada equipe ele tem dois motocross, né? 2 motocross. Beleza. Aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2. Ou seja, no total, 6 cara do motocross, certo? Então, vamos lá. A divisão é o seguinte, ó. Ele vai largar aqui, ó. Vai largar aqui dessa forma, né? Cada coluna vai ficar um motocross, né? Então, são no total 6. Certinho, lado a lado. Por exemplo, para escolher o primeiro, eu tenho quantas possibilidades aqui para o da direita? O da direita eu tenho 6. Vamos dizer que eu escolhi um da equipe 1. Então, já usei um aqui, ó, tá certo? Esse daqui é o da equipe 1. Se eu escolher da equipe 1, eu não posso escolher outro da mesma equipe. Tem que ser outro da equipe 2 ou outro da equipe 3. Então, tem quantas possibilidades? 4. Então, vamos dizer que eu escolhi da equipe 2, certo? Então, eu escolhi um aqui da equipe 2. Vamos seguindo. Vamos dizer aqui, ó, eu vou partir com outro motociclista. Vamos dizer aqui que eu tenho... Quantas possibilidades agora? Eu vou diminuir 2, só tem um 4, né? Então, para esse daqui, eu tenho 4 possibilidades. Vamos dizer que eu escolhi da equipe 3. Se eu escolher da equipe 3, ó, esse daqui da equipe 3, eu só posso escolher um da equipe 1, né? Ou da equipe 2, certinho? Um da equipe 1 ou da equipe 2. Então, eu tenho quantas possibilidades? Só tenho 2, porque aqui, ó, já completou o outro e aqui também, 2 possibilidades. Não é isso? Só tenho 2 possibilidades. Vamos dizer aqui, ó, opa. Agora, vamos dizer que eu escolhi outro da equipe 1, tá certo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar outro motociclista aqui, ó. Então, só tenho quantas possibilidades para completar? Só falta um da equipe 3 e outro da equipe 2. Então, só tenho 2 possibilidades, né? Vamos dizer que eu escolhi da equipe 2 aqui, ó. Então, só vai restar outro, o último aqui, ó. O último aqui da equipe 3. Então, só tem uma possibilidade. Entendeu? É só ir diminuindo. Nada demais. Então, de boa aqui, ó. Vou multiplicar aqui esse vezes esse. Aqui eu vou ter 24. Aqui eu vou ter 8. E aqui eu vou ter 2. E no final, multiplica essas combinações aqui, ó. 24 vezes 8 vezes 2. Eu tenho o quê? 384. Tá certo? Essa daqui é uma das mais de boas mesmo. Uma das de boas, né? Na hora das mais de boas, que as demais foi matando, né? Aí é para tu ganhar um gásinho e seguir, tá certo? Próxima, 19. A 19 diz assim: para um jogo do campeonato piauiense no estado de Lindolfo Monteiro, a Federação Piauiense de Futebol colocou 6.000 ingressos à venda, divididos em 2 categorias de preço, conforme tabela. Aí diz assim, ó, inteira, R$30. Meia só paga 15. No final do jogo, informaram que foram vendidos 4.800 ingressos e que a arrecadação total do jogo, com a venda dos ingressos, foi 126 mil. Qual foi a quantidade de ingressos vendidos da categoria inteira nesse jogo? Aqui tu já consegue identificar que é um sistema. Vamos dizer que inteira é X e meia é Y, né? Então, vou ter X mais Y
né? É igual ao quê? É igual ao total de ingresso. Então, o total de ingresso, que eu não sei ainda, que é inteira, mais o total de ingresso da meia vai dar 4.800 ingressos. Beleza? Então, vou montar a segunda equação. Eu sei que cada entrada meia, ou seja, cada entrada meia eu pago R$30. Então, vai ser 30 vezes X. Porque cada entrada meia, que eu não sei quanto é, que eu botei X, ingressos e Y ingressos da meia, né? 30x mais 15y. Se eu multiplicar aqui, eu vou ter 126 mil, tá certo? Então, vamos lá, vamos entender aqui esse sistema. Isso daqui representa o total de ingressos. Eu não sei quantos ingressos foram inteiros. Eu também não sei quantos ingressos foram meia. Mas eu sei que a soma das duas deu 4.800. Eu não sei quanto foi que o ingresso da meia, mas eu sei que 30 vezes a quantidade de ingressos inteiras, mais 15 vezes, que é R$15, eu pago R$15 por cada ingresso meia, eu sei que no total arrecadado vai dar 126 mil. Ok? Entendido a equação, vamos resolver. Para resolver, basta tirar uma aqui, ó. Vou tirar o y. Então, multiplico por menos 15. Se eu multiplicar por menos 15, vai ficar assim, ó. Menos 15x menos 15y, vezes o quê? 4.800 vezes 15, eu vou ter 72 mil, então menos 72 mil. E a de baixo eu vou repetir. Então vai ficar assim, ó, 30x mais 15y é igual a 126 mil, tá certo? Fazendo a regrinha da soma, somando aqui eu vou tirar menos 15 com mais 15, menos 15 com mais 30 vai dar 15x. Se eu fizer a somazinha aqui, ó, vai dar exatamente aqui 54 mil. Aqui vai dar 54 mil. Se eu fizer a divisão por 15, dividindo por 15, vai dar 3.600. Tá certo? Então, a entrada inteira deu 3.600. O que ele quer saber? Inteira. Então, nesses jogos, inteira deu o quê? 3.600. Então, 19, letra D de dado. Tá certo? Vamos seguindo. A 20 diz assim: um paralelepípedo com dimensões 20 por 8 por 5. Antes de você continuar aqui, deixe seu like aí, compartilhe, tá certo? Então, vocês veem que a prova da PM veio com a dificuldade elevada, né? Então, já cortou aí essas 14 questões de matemática, o aluno tinha que fazer na primeira parte 20 questões, a metade, né? Então, o aluno tinha que estar bem preparado nessa prova, né? Principalmente a de matemática, para ele conseguir ganhar algumas questões, tá certo? Então vamos continuar. Foi pintado externamente de azul, em seguida dividido com costas paralelas aos lados em cubinhos de 1 centímetro de aresta, conforme a figura abaixo. Escolhido ao acaso um desses cubinhos, qual a probabilidade de nenhum de suas faces ser pintado de azul? Então o que é que tu vai fazer? Vou calcular a quantidade de cubinhos aqui, ó. Basta multiplicar, né? Se tu observar, tem um 20 vezes 8 vezes 5. Se tu multiplicar aqui, ó, tu vai ter exatamente 800 cubinhos, tá certo? 800 cubos. Lembrar que probabilidade, para calcular probabilidade, é o espaço amostral sobre o evento, né? Número de eventos dividido pelo espaço amostral. Então, número de eventos dividido pelo espaço amostral, né? Número de eventos dividir pelo espaço amostral, tá certo? Lembrar que, resumindo tudo, bizu, número de eventos é que eu quero, é o que eu quero, tá certo? E dividir pelo espaço amostral o que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho quantos cubinhos? Aqui eu já sei que é 800, meu espaço amostral. E o que eu quero? Eu quero que nenhuma de suas faces seja pintada de azul. Então, vamos lá. O que eu vou saber, ó? Tu vai encontrar aqui, ó, os quadradinhos, tu vai ter que contar quantos quadradinhos aqui não estão pintados de azul. Se tu fizer as continhas aí, ó, não pintados, tá certo? Tu vai encontrar 324, tá certo? Então, tu vai encontrar exatamente 324. Basta fazer as contagens aqui, ó, dos cubinhos, tá certo? Tanto na frente, do lado, no meio, tá certo? Tu vai encontrar 324. Então, a probabilidade vai ser o quê? O que eu quero, que é 324, que nenhuma face seja azul, dividido pelo que eu tenho, dividido por 800.
Fazendo as continhas aqui, tu vai fazer o quê? Dividir, né? Dividir por quanto? Bora dividir todo mundo por 4. Se eu dividir todo mundo por 4 aqui, eu vou ter 81. E aqui eu vou ter quanto? 200. Então, resposta 81 sobre 200, letra C. Tá certo? Vamos seguindo. Muito boa essa questão aqui, tá? Questão 20, muito boa mesmo. Chatinha contar, principalmente aqui os cubozinhos, né? Muito chato. Então, vamos lá. 21. Na 21, questão de raciocínio, né? Bem legal também. Diz assim, Manuela, Natasha e Perla são profissionais da área de saúde. Uma delas é policial militar, outra agente de polícia civil e a outra delegada, não necessariamente nessa ordem. Sabes que somente uma das afirmações seguintes é verdadeira. Então, muito importante. Uma só é o que? Verdadeira. Então, quem são as pessoas? Eu tenho a Manuela, eu tenho a Natasha e eu tenho a Perla. Uma é PM, a outra é PC e a outra é Delta, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a... Tu pode supor, por exemplo, que aqui é verdadeiro. Se um é verdadeiro, a outra todos são falsos, né? Aí tu vai testando, ó, de um por um. Então, eu já vou fazer a resposta correta. Aqui, ó, aqui é verdadeira, é a última, ó. Tu vai fazer no teste, tá certo? Tu vai encontrar exatamente isso, ó. Perla não é agente da Polícia Civil, beleza. Se Perla não é agente da Polícia Civil, ela é PM ou Delta. Aí diz aqui, ó, Natasha não é policial militar, falso. Se ela é falsa, Natasha é policial militar. Se Natasha é policial militar, ó, Natasha é PM, né? Se Natasha é PM, então Perla já é Delta, né? Perla é Delta. Natasha não é PM, então, ou Perla não é PM, então Perla é Delta. E por final, Manuela é PC. Então, qual é a resposta? A resposta aí dá 21. A resposta da 21 diz assim, ó. Letra B, ó. Olha aqui, Manuela é agente da PC. Bora ver, Manuela é agente da PC, correto. E Perla é Delta. Perla é Delta, beleza? Então, resposta aí, letra B de bola. Então, você pode fazer essa questão, tu vai testar, ó. De um por um. Vai ter 3 possibilidades, né, ó. 3 possibilidades aí. Aí tu ia colocando verdadeiro ou falso. Ia fazendo bem rapidão, tá? Dá para desenrolar rapidão isso aqui. E tu ia testando quem é a verdadeira e quem é a falsa. Por exemplo, no caso aqui eu já fiz que a verdadeira é a última. Então aqui poderia ser verdadeira, aqui falso. Aqui falso, verdadeira, aqui falso. Aqui falso e aqui verdadeira, tá certo? Então 3 possibilidades. Eu já encontrei que a última já era a opção correta, que deu a letra B de bola, ok? Então vamos seguindo aí. 22. Na 22 vai dizer o seguinte. No treinamento para o teste físico da PM, Marinho estabeleceu que sempre correria 500 metros a mais que no dia anterior. Sabe-se que no dia de treinamento ele percorreu 3.000, ou no terceiro dia de treinamento ele percorreu 3.200. Quantos quilômetros Marinho percorreu no 15º dia de treinamento? Então vamos lá, vamos calcular aí no 15º dia de treinamento. Primeiro de tudo tem que organizar. Qual é a matéria? PA, né? Progressão aritmética. Ele vai aumentando de 500 em 500. Então no primeiro dia correu X. No segundo dia, X mais 500. No terceiro dia, X mais 1.000. E assim sucessivamente até o 15º dia, ou seja, até o A15, né, que a gente chama na PA. Ele diz que no terceiro dia aqui, ó, no terceiro dia, ele percorreu 3.200. Ou seja, X mais 1.000 é igual a quanto? A 3.200, tá certo? X mais 1.000 é igual a 3.200. Calculando o valor de X aqui, eu sei que X é igual a quanto? 2.200. Se X é 2.200, então o A1 aqui, ó, que é o X, né? Aqui eu chamo de A1, que é o primeiro termo. Aqui eu chamo de A2. Aqui eu chamo de A3. E por último, que ele quer saber, o A15. O A15 que ele quer saber, como é que eu faço para calcular o A15? O A15, vamos lembrar, é A1 mais 14 R's. Então, o A15 é o A1 que vale quanto? Vale 2.200 mais 14 vezes a razão. Lembrar que a razão vai aumentando de quanto em quanto? 500 em 500. Aqui aumenta 500, aqui mais 500. Então, 14 vezes 500.
Então, para finalizar, o A15 vai ser quanto? Vai ser 14 vezes 500, né? 14 vezes 500 mais 2.200. Aqui eu tenho 9.200 metros. 9.200 metros, voltando aqui 3 casinhas, ó, em quilômetros, dá 9,2 km. 9,2 km, letra A. Legal? Letra A. Beleza? Então, vou finalizar por aqui. Acompanhe os próximos vídeos para a gente finalizar aí a correção da prova PMPAUI.